14 de abril de 1912. O Titanic colidiu com um enorme iceberg e afundou. Sim, já falamos sobre isso, mas e se usarmos desta vez o gelo para trazer o navio de volta à superfície? Isso requer vários milhares de metros de malha de arame e muito nitrogênio líquido. Nosso objetivo é colocar o Titanic em um enorme bloco de gelo que o levará à superfície. Para fazer isso, é preciso envolver os destroços na malha de arame e cobri-los com nitrogênio líquido. O primeiro problema a ser enfrentado é a incapacidade de envolver o navio completamente. É preciso erguer um pouco o navio de alguma forma para colocar a malha sob ele. Digamos que, por algum milagre, se consiga fazer isso. Em seguida, é necessário transportar centenas de grandes tanques de nitrogênio líquido. Você está debaixo d'água, abrindo os tanques e está tão frio que a água gelada do Oceano Atlântico parece que está fervendo. O nitrogênio apenas chia, se dissipa e certamente não cria um bloco de gelo ao redor da malha. Nova tentativa: guindar o Titanic com a ajuda de imensos ímãs. Para isso, será necessário um grande cruzador e alguns ímãs poderosos. Você conecta cabos grossos aos ímãs e os abaixa até o fundo. Projetores brilhantes iluminam as profundezas do Oceano Negro. Partes do navio naufragado são visíveis. Os ímãs descem mais abaixo e se agarram ao casco de ferro do navio. O cruzador puxa os cabos e ímãs para cima. Alguns deles se destacam do Titanic, pois a superfície de ferro está coberta por recifes e corais. Algumas partes dos destroços se separam do resto do navio e sobem. A potência do cruzador não é suficiente. Um dos cabos arrebentou. Não apenas o peso das partes individuais do Titanic, mas também a colossal pressão da água interfere na operação. O navio afundado não pode ser içado completamente. Apenas pequenas partes suas. Na verdade, já houve uma tentativa de elevar o Titanic em partes. A operação de 5 milhões de dólares falhou. Fitas de nylon foram presas a uma grande parte dos destroços. As outras extremidades das fitas foram conectadas aos motores a diesel. Para toda a operação, foi usado um mini submarino. Um pedaço do Titanic pesando 21 toneladas foi puxado para cima. Mais uma das fitas arrebentou por causa da forte pressão da água. Então, um a um, os outros cabos começaram a se romper. E um pedaço enorme caiu de volta ao fundo do mar. A essa altura, todos os participantes da operação de resgate estavam sem alimentos, e como o local era longe da costa mais próxima, decidiram não fazer uma segunda tentativa. Um livro foi escrito e um filme foi feito sobre como o Titanic foi levantado com ar comprimido. Na realidade, ninguém tentou realizar esta operação. Para fazer isso, seriam necessárias várias centenas de grandes cilindros de ar comprimido. Primeiro você os instala dentro do casco do Titanic e espera que puxem o navio para a superfície. Assim que os cilindros são abaixados sob a água, eles imediatamente flutuam para cima. Isso complica muito a operação. Você precisa prender os cilindros com cabos e puxá-los até o fundo, usando um poderoso submarino, ou melhor, vários deles. Devido à alta pressão, os cilindros podem estourar. Nesse caso, a onda de choque atingiria outros cilindros e provocaria uma catástrofe. Muito caro e inseguro. O plano mais caro e complexo para erguer o Titanic é provavelmente aquele em que os cientistas, de alguma forma, extraem hidrogênio e oxigênio da água do oceano. Então, esses elementos extraídos devem preencher recipientes especiais. Esses contêineres estariam presos ao navio e o Titanic subiria à superfície. Mesmo se você extrair oxigênio e hidrogênio de milhões de toneladas de água, o resto da água do oceano os substituirá. Uma máquina capaz de fazer essa filtragem deve custar bilhões de dólares. Ou se poderia criar um elemento químico que usasse uma reação em cadeia para purificar toda a água. Nesse caso, todo o oceano mundial ficaria sem oxigênio vital. Alguém certa vez sugeriu explodir o Titanic. Você precisará baixar várias caixas de dinamite até o fundo do oceano. As caixas devem ser completamente lacradas para evitar que a dinamite fique molhada. Em seguida, é preciso passar vários quilômetros de fio conduzindo uma corrente elétrica até as dinamites. Depois de fazer tudo isso, você deve navegar para uma distância segura. Agora você vai pressionar o botão para passar a corrente pelo fio e ativar a dinamite. 3, 2, 1, pare! Por que você faria isso? Mesmo que funcione, os destroços do Titanic serão espalhados em todas as direções no fundo do mar. Será impossível retirar o Titanic do oceano. Imagine um enorme anzol capaz de fisgar o Titanic e levantá-lo do fundo do mar como um peixe. Este anzol deve ser enorme para pegar um navio naufragado. Digamos que você o tenha criado. Logo, você está em um enorme cruzador navegando até o local do acidente e baixando o anzol como uma âncora. Cai direto no Titanic, mas não se fixa nele.
Você precisa de equipamento especial para prender um anzol do tamanho de um ônibus ao Titanic. Incluiria um enorme submarino com braços mecânicos. Construir tal dispositivo e fazê-lo funcionar sob enorme pressão já é quase impossível. Mas digamos que você finalmente consiga pegar o Titanic com um anzol. É então que você percebe que o cruzador não tem potência suficiente para içar o navio, que pesa mais de 50 toneladas, e o gancho, que adiciona cerca de 10 toneladas. Para completar sua tarefa, você precisará de mais alguns cruzadores e alguns milhões de dólares extras. Depois que a cera quente esfria, ela endurece e flutua na superfície da água. E se nós a levássemos para o fundo do oceano e a despejássemos dentro do Titanic? Isso poderia funcionar, visto que a cera não é um material caro. Então você derrete a cera, despeja em tanques fortes e os leva para o fundo com a ajuda de um submarino. Os tanques podem suportar uma pressão enorme e o submarino tem potência suficiente para baixar a cera a essa profundidade. Os recipientes são colocados dentro do Titanic. Pelo controle remoto, você abre os recipientes, mas a cera não escorre. Quanto mais fundo você vai, mais fria fica a água. Enquanto você levava os contêineres ao navio, a cera estava esfriando e solidificando por dentro. Vários contêineres são pressionados contra o topo do navio, mas não são o suficiente para erguer o Titanic. Outros recipientes simplesmente flutuam para a superfície. E mesmo que os recipientes fossem termostáticos e permanecessem quentes por dentro o tempo todo, uma vez liberada, a cera se solidificaria em um instante. Simplesmente não haveria tempo para espalhar e cobrir o Titanic por dentro. Ninguém imaginava que o inafundável Titanic colidiria com um iceberg, exceto por um homem, William Thomas Stead. Bom, não diretamente, é claro. Não é como se ele tivesse pulado da cama um dia, imaginando o naufrágio do Titanic. Em vez disso, ele escreveu um conto empoderador chamado Como o Navio a Vapor Naufragou no Meio do Atlântico por um Sobrevivente, em 3 de março de 1886, 26 anos antes de o Titanic afundar. Ok, vamos fazer uma rápida recapitulação. O Titanic estava viajando de Southampton para Nova York em abril de 1912 no Atlântico Norte. O navio atingiu um iceberg e, menos de 3 horas depois, estava completamente debaixo d'água. Das 2.208 pessoas a bordo, apenas 706 sobreviveram, devido ao número limitado de botes salva-vidas e à água gelada. Outro navio de passageiros, o Carpathia, atendeu o pedido de socorro, pegou os sobreviventes e os levou em segurança para Nova York. O conto que William Stead escreveu era sobre Thomas, um marinheiro britânico que entrou em um navio de passageiros com destino aos Estados Unidos. Em determinado momento, o protagonista percebeu que não havia botes salva-vidas suficientes para todos a bordo do navio, caso algo acontecesse. Alguns dias depois, uma forte neblina cobriu tudo. A sorte não estava do lado da embarcação e ela colidiu com um navio sem rumo, assim como o Titanic atingiu o iceberg. Apenas 200 das 916 pessoas chegaram em segurança aos Estados Unidos. O personagem principal conseguiu sobreviver pulando na água e subindo em um dos botes salva-vidas. Você poderia imaginar que a história iria fazer com que todos na indústria adicionassem botes salva-vidas extras em navios. Mas, infelizmente, esse conto recebeu muito pouca atenção quando foi publicado. Ainda mais tragicamente, William Thomas Stead estava no Titanic quando ele afundou, e ele não sobreviveu. Os sobreviventes que conheciam Stead mencionaram que ele estava sempre alegre e adorava conversar durante as refeições. Ele elogiou o design do navio e o quão resistente ele era. Testemunhas também falaram sobre como ele fora proativo quando o navio estava afundando, dando seu colete salva-vidas para outra pessoa. Ele era jornalista de profissão e estava a caminho de Nova York para uma cerimônia. Uma de suas contribuições mais importantes para o jornalismo moderno foi o uso de ilustrações em artigos de jornal. Ele também introduziu entrevistas em jornais, e elas ainda são usadas hoje, assim como as ilustrações. A noite estava escura e assustadora. Algumas centenas de pessoas estavam sentadas nos botes salva-vidas, sem saber o que aconteceria depois ou como seriam suas vidas a partir daquele momento. Tudo o que sabiam era que o gigante transatlântico em que estavam navegando desaparecera apenas algumas horas antes, bem diante de seus olhos. Eles estavam sozinhos, esperando por ajuda. Tem alguém vindo mesmo? Eles não tinham ideia se o restante dos navios que viajava relativamente perto ouviu o pedido de ajuda deles. Não havia mais nada a fazer, a não ser esperar. O Titanic, um iceberg e a noite de 14 de abril de 1912
Esta é uma das histórias mais famosas dos tempos modernos que todos falam até agora, mais de 100 anos depois. Os 16 botes salva-vidas a bordo só podiam acomodar pouco mais de 50% do número total de passageiros que estavam a bordo. E muitos deles ainda estavam com metade da capacidade. Em um deles, havia uma menininha de 2 meses, Milvina Jim, a passageira mais jovem a bordo do gigante navio. Seus pais decidiram deixar a Inglaterra, pois queriam construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Seu pai tinha familiares no estado do Kansas e esperava que pudessem começar seu próprio negócio lá. A família Dean não escolheu estar a bordo deste lendário transatlântico gigantesco, mas por causa de uma greve dos carvoeiros, eles foram transferidos para lá. E então, embarcaram em Southampton como passageiros da 3ª classe. O pai da Milvina sentiu quando o navio atingiu o iceberg naquela noite fria e aparentemente tranquila. Ele imediatamente subiu para investigar. Quando viu que as pessoas estavam em pânico e que os membros da tripulação estavam alertando sobre o perigo real da situação, ele correu para a cabine para encontrar sua esposa. Disse a ela para vestir as crianças e subir rapidamente para o deck. Os membros da tripulação deram ordem para preparar os botes salva-vidas e começar a transferir as mulheres e crianças primeiro. Era a chance para pelo menos alguns membros da família ficarem em segurança. Milvina, sua mãe e seu irmão entraram no bote salva-vidas 10. Eles estavam entre os primeiros a sair do transatlântico dentre os 706 tripulantes e passageiros que conseguiram escapar do naufrágio. Mais tarde, o transatlântico chamado Carpathia ouviu o pedido de socorro, veio buscar os passageiros e os levou para Nova York. O pai dela, infelizmente, ficou para trás e não conseguiu se salvar. Milvina cresceu em Ashurst, na Inglaterra, não muito longe de onde o navio partiu. Ela passou a vida trabalhando como secretária e assistente em pequenas empresas em Southampton e nunca se casou.